Fala pessoal da Unicesumar, alunos de Ciências Econômicas, disciplina Análise de Investimentos e Viabilidade. Aqui quem fala é o professor Sidney Silvério. Eu vou passar algumas dicas para a realização da atividade mapa da nossa disciplina. Então, a partir de um estudo de caso, investimentos da Brasil Foods, projetados para o estado do Mato Grosso, nós criamos uma situação hipotética para que você, enquanto diretor financeiro, possa emitir um parecer em qual das duas unidades, seja no estado do Paraná ou Santa Catarina, seria mais interessante para a Brasil Foods, hipoteticamente, fazer o aporte de capital de 700 milhões de reais. Considerando o custo de capital, cuja oportunidade, custo médio ponderado de capital ou taxa mínima de atratividade, tudo sinônimo para a mesma coisa, uma taxa de desconto, que nós vamos, a partir dela, determinar a viabilidade ou não desses investimentos. Então, são duas alternativas apresentadas, uma para o estado do Paraná, outra para o estado de Santa Catarina. Então, você tem o investimento inicial e projeções de fluxo de caixa, que seria o lucro líquido para 2021 até 2030. Ok? Aqui são as informações, são os dados para o cálculo. O que nós estamos pedindo? Então, primeiro, você vai calcular valor presente líquido e taxa interna de retorno, que são duas técnicas da orçamentação de capital, tanto para o Paraná como Santa Catarina. E aí você vai determinar se ambos os projetos são aceitáveis economicamente ou não. Se os dois forem aceitáveis, qual deve recair a escolha? Aquele, obviamente, que o valor presente líquido for positivo e maior. Aí você vai justificar a sua resposta. Então, a decisão da Brasil Foods, se você levar em conta a restrição de capital, ou seja, ainda que hipoteticamente as duas alternativas sejam aceitáveis economicamente falando, mas dada a restrição de capital, eu sou obrigado a escolher uma delas. Qual é a melhor? Então, a de maior valor presente líquido, tá certo? E aí, por fim, você vai, considerando a realidade da economia brasileira, a expectativa econômica para os próximos anos, para você argumentar se, estando no processo decisório, poder de decisão nas suas mãos, se você investir esses 700 milhões no Brasil, tá certo? Então, considerando tudo aquilo que a gente vai estudar na nossa disciplina, a questão do risco, a questão do retorno, a questão das técnicas de orçamentação de capital, as questões macroeconômica, política fiscal, política cambial, política monetária e outros aspectos que impactam a economia real, o setor produtivo. Tá? Então você vai levar em conta tudo isso aí, vai tomar uma decisão e justificar a sua escolha, tá certo? Então, a partir de agora, eu vou usar o Excel e vou simular investimentos de uma empresa qualquer, são informações hipotéticas, mas que servem de ponto de partida para a realização do mapa de vocês. Ok? Vamos lá então. Pessoal, essa planilha, tanto de VPL como taxa interna de retorno e outros indicadores de viabilidade, técnicas de orçamentação de capital, está disponível para vocês no Café, tá certo? Ambiente virtual de aprendizagem. Bom, para a minha simulação, eu vou considerar um custo de capital de 9%, o de vocês é 9,5%. A nossa agroindústria, ela está analisando investimentos em São Paulo e no Rio Grande do Sul, ok? Então, obviamente, são valores diferentes do de vocês. O que eu vou calcular aqui não necessariamente gera
a mesma análise que vocês terão que fazer a partir dos cálculos de vocês, ok? Mas vamos lá. Projeto para São Paulo, então custo de capital 9%, investimento inicial 850 milhões. E aí, para adiantar, eu vou copiar todos os fluxos de caixa de 2021 a 2030, cola aqui, ó, na nossa planilha, 408,35. Então, vamos colocar aqui VPL. Bom, VPL R$ 408,35 milhões para a nossa alternativa de São Paulo e a alternativa do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, vamos então agora calcular para o Rio Grande do Sul. O investimento inicial é o mesmo. Nós vamos copiar e colar os fluxos de caixa de 2021 a 2030. Então, 430,17. 430,17 milhões. Pelo valor presente líquido, ambos os projetos são aceitáveis economicamente, porque o VPL é positivo, maior que zero. Quando nós temos um valor presente líquido positivo, significa que nesse período nós recuperamos o investimento inicial de 850 milhões, cobrimos a taxa mínima de atratividade ao custo do capital, que poderia ser a remuneração do mercado financeiro, e temos o plus, que é o valor apresentado tanto para São Paulo como Rio Grande do Sul. Bom, ambos são aceitáveis economicamente, porém, qual é o melhor? Se eu considero projetos mutuamente excludentes, o melhor é o de maior VPL. Logo, nos exemplos que eu estou utilizando aqui para essa demonstração, compensaria investir na alternativa do Rio Grande do Sul. Vamos agora fazer o cálculo da taxa interna de retorno. O investimento inicial, alternativa de São Paulo. Eu vou copiar aqui os fluxos de caixa 2021 a 2030, que é o lucro líquido projetado. Então, 40,01. Então, São Paulo, TIR, 40,01%, que é maior do que 9%. E o Rio Grande do Sul, o investimento inicial é o mesmo, porém, os fluxos de caixa são diferentes. Então, a taxa interna de retorno no Rio Grande do Sul é 17,86%. Ambas as taxas internas de retorno são superiores ao custo de capital de 9%. Se fôssemos tomar uma decisão em cima da taxa interna de retorno, no exemplo que eu estou dando aqui, a TIR de São Paulo seria maior. Porém, quando você tem um conflito entre o valor presente líquido e a taxa interna de retorno, a decisão final, como critério no processo decisório, é levar em conta o VPL, valor presente líquido, porque ele considera o dinheiro no tempo e a taxa interna de retorno não. Ela é uma taxa gerada tão somente em cima dos fluxos de caixa, ok? Então, na dúvida entre TIR e VPL, você fica com valor presente líquido. E o maior VPL aqui foi para a alternativa de Rio Grande do Sul. Beleza, pessoal? Espero ajudá-los na realização da atividade mapa de vocês. Fiquem com Deus. Vida longa e próspera a todos nós.